Você já ouviu falar do Bigfoot, ou Pé Grande? Aquela criatura enorme, peluda, que supostamente vive nas florestas dos Estados Unidos e Canadá. Ou então, o Monstro do Lago Ness, aquele ser misterioso que, segundo as lendas, vive escondidos nas profundezas de um lago na Escócia. Essas criaturas fazem parte de um grupo chamado de criptídeos, ou seja, são animais ou seres cuja existência nunca foi comprovada pela ciência, mas que aparecem em relatos, lendas, fotos estranhas e vídeos duvidosos por aí. E se eu te dissesse que no Brasil também tem os seus próprios criptídeos, criaturas bizarras, misteriosas e até assustadoras, que, segundo os relatos, vivem escondidas nas nossas florestas, serras e até nos rios. E no vídeo de hoje você vai conhecer alguns dos criptídeos mais assustadores e curiosos do Brasil. Peço para que vocês deixem o seu like nesse início de vídeo, para estar ajudando na divulgação do nosso canal. Então, sejam muito bem-vindos ao canal Consp e vamos para o vídeo. O Mapinguari é uma criatura lendária da floresta amazônica, muito presente no folclore indígena e em relatos de ribeirinhos e seringueiros e moradores da região norte do Brasil. Ele é descrito sendo uma criatura enorme e bípede, ou seja, ele anda em duas patas, cobertas de pelos grossos, geralmente avermelhados ou castanhos, às vezes descrito possuindo um único olho no meio de sua testa, e o mais bizarro, tem uma boca no estômago, cheia de dentes afiados, e emite um cheiro insuportável, descrito como podre ou azedo, que pode fazer até as pessoas desmaiarem. A sua pele é extremamente dura, quase impenetrável, como se fosse de couro ou até uma couraça, e até solta gritos assustadores que ecoam pela floresta. A lenda do Mapinguari remonta aos povos indígenas da Amazônia. De acordo com essas culturas, o Mapinguari era um guardião da floresta, encarregado de proteger a natureza contra a ação destrutiva dos humanos. Suas histórias foram passadas de geração em geração, sempre com o objetivo de ensinar sobre o respeito pela natureza e os perigos de desrespeitar o meio ambiente. A palavra Mapinguari tem origem indígena e pode ser traduzida como coisa apavorante ou coisa de pés tortos. Muitos cientistas acreditam que essa criatura pode ser baseada em um animal real, possivelmente uma espécie extinta, que viveu na Amazônia há milhares de anos atrás. Um dos candidatos mais citados é o Megatherium, um tipo de preguiça gigante que habitava a América do Sul. Embora não haja provas concretas da existência do Mapinguari, muitos moradores da Amazônia continuam a relatar avistamentos e encontros com essas criaturas. A lenda do Boitatá descreve esse personagem folclórico como uma grande serpente de fogo. Ele protege os animais e as matas das pessoas que lhe fazem mal, e principalmente que realizam queimadas nas florestas. Na narrativa folclórica, essa serpente pode se transformar no tronco em chamas, com o intuito de queimar e enganar os invasores e destruidores das matas. Acredita-se que a pessoa que olha o Boitatá torna-se cega e louca. O primeiro registro que se tem do Boitatá é de 31 de maio de 1560, em um relato escrito pelo padre jesuíta José de Anchieta. Na sua menção, José de Anchieta falou de um fantasma que os índios chamavam de Baetatá, definindo-o como um facho cintilante e que os matava, assim como era do feitio dos curupiras. Muitos acreditam que a descrição do Boitatá e a sua lenda servem como explicação para o fogo fátuo, uma pequena chama que surge espontaneamente da decomposição de gases e matéria orgânica, onde os movimentos do fogo fátuo podem se assemelhar a de uma cobra. A lenda do Boitatá ainda aparece em outras regiões do Brasil, como por exemplo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, onde a história pode até se modificar um pouco. A lenda da cobra grande, ou também chamada de lenda da cobra grande da Amazônia, é muito popular nas regiões norte e no nordeste do país. Esse personagem do folclore brasileiro, também conhecido pelos nomes de cobra honorato ou norato ou boiuna, é uma cobra gigantesca, cujo habitat é nas profundezas dos rios e dos lagos. Seus olhos são luminosos e aterrorizam as pessoas que a encontram. Presente no imaginário de muitas pessoas, essa lenda inspirou a criação de diversas músicas, poemas e filmes. Dependendo da localidade, existem diversas versões dessa lenda.
as quais foram passadas de geração em geração. A história mais comum por trás dessa cobra é da ainda de uma tribo amazônica que ficou grávida da cobra boiuna. Ela deu à luz a 2 crianças gêmeas que nasceram com a aparência de cobras. O menino recebeu o nome de Honorato ou apenas Norato, e a menina chamada de Maria Caninana. Assustada com a aparência de seus filhos, ela decidiu lançá-los, seus filhos cobras, no rio. A diferença entre a personalidade dos irmãos era notória, ou seja, enquanto Honorato tinha um coração bom e sempre visitava sua mãe, Maria, por sua vez, guardava rancor e nunca foi visitá-la. Por conta de seu temperamento, Maria sempre estava assustando a população e os animais, ou mesmo naufragando em embarcações. Seu irmão, que era contrário, não gostava nada de suas ações. Assim, cansado e triste com os atos de sua irmã, ele resolveu matá-la. Algumas versões relatam que em noites de lua cheia, Honorato adquiria a forma humana, podia caminhar pela terra. No entanto, quando passava a lua cheia, ele voltava pela sua forma de cobra e voltava para os rios. Acredita-se que para quebrar o encanto, uma pessoa deveria ferir a cobra na cabeça, além de colocar leite em sua enorme boca. A questão é que com todos que ele falava, não tinha coragem, pois se assustavam com a criatura no momento que ela se transformava, para pôr fim ao sofrimento de muitas pessoas, até que um dia um soldado muito corajoso o libertou da maldição. Assim, Honorato pode viver na terra como uma pessoa comum e perto de sua família. A origem da cobra grande é indígena e provavelmente surgiu na região amazônica. Hoje é uma das lendas mais conhecidas entre os habitantes que vivem próximos dos rios, os chamados ribeirinhos. Acredita-se que a cobra grande foi responsável por criar parte dos rios. Isso porque, ao se rastejar, ela deixava sulcos gigantes na terra, que com o tempo se transformava em rios caudalosos. A verdade é que na região existem muitas cobras imensas, que medem até cerca de 10 metros de comprimento e chegam a pesar mais de 200 quilos. A cabra cabriola era uma espécie de cabra, meio bicho e meio monstro. Em Pernambuco, o mito é do final do século XIX e início do século XX. A cabra cabriola era um bicho que deixava, a partir das descrições feitas pelas mães ou cuidadoras, qualquer menino arrepiado só de ouvir falar. Soltava fogo e fumaça pelos olhos, nariz e boca. Atacava quem andasse pelas ruas desertas na noites de sexta. Mas o pior era que a cabriola entrava nas casas pelos telhados ou portas, à procura de crianças mal criadas ou travessas, com a sua voz rouca e de outro mundo. Quando ia chegando, cantava um refrão mais ou menos assim: eu sou a cabra cabriola, que como meninos aos pares, também comerei a vós, uns carochinhos de nada. Em casa de menino obediente, bom para a mãe, que não mijasse na cama e não fosse travesso, a cabra cabriola não passava nem perto. Quando no silêncio da noite alguma criança chorava, diziam que a cabriola estava devorando algum mal criado por aí. No Brasil, deriva-se de um mito afro-brasileiro, onde acreditava-se se tratar de um duende maligno, que tomava a forma de uma cabra. Costumava atacar as mães quando estavam amamentando, e nessa ocasião, bebiam seu leite direto dos seus seios, e depois devoravam as crianças. Além de Pernambuco, há versões deste mito nos estados do Ceará, Bahia, Alagoas, Sergipe e Pará. A figura da cabra cabriola também é mencionada na Espanha e Portugal. Acredita-se que chegou no Brasil durante o período da colonização portuguesa. Capelobo é uma lenda do folclore brasileiro, que possui uma aparência monstruosa, tendo o corpo semelhante a de um lobisomem, cabeça de tamanduá e pernas de cabra. Sua lenda é muito comum, em especial nos estados do Maranhão, Amazonas e Pará. Acredita-se que tenha surgido entre os povos indígenas da região norte do Brasil. Trata-se de uma criatura que, segundo os contos folclóricos, provém de uma mistura entre seres humanos com outras espécies de animais. E em outros contos, dizem que se transforma em capelobo, aquele que passa da hora de morrer. O capelobo se alimenta de cérebro e de sangue. Ele suga a massa encefálica da vítima pelo ouvido. Ele também pode sugar o sangue da vítima pela veia carótida. Segundo os contos folclóricos, para matá-lo,
é necessário arrancar ou perfurar o seu umbigo. De acordo com a lenda, seu corpo é uma mistura de ser humano com animais. Desta forma, possui cabeça e focinho. De tamanduá-bandeira, ou de cachorro ou de anta, dependendo da versão. Corpo humano forte, patas redondas, formato de fundo de garrafa, com muitos pelos no corpo. É muito rápido e vive correndo pelas matas próximas aos rios e em regiões de várzeas. Ainda segundo o dito folclórico, o capelobo tem uma vida ativa durante a noite e a madrugada, quando fica perambulando e rodeando barracões, casas, acampamentos no meio da mata, emitindo sons assustadores, como gritos altos. Esse monstro se alimenta de cães e gatos, principalmente os que acabaram de nascer, e ataca também os caçadores, matando-os e bebendo o sangue das vítimas. Para matar essa criatura monstruosa, é necessário dar um tiro certeiro em sua nuca, sendo esta a única maneira efetiva de eliminá-la, como consta em sua lenda. A lenda do capelobo possui muitas semelhanças com a do lobisomem, por isso alguns pesquisadores dizem que ele é uma espécie de lobisomem da região norte do Brasil. Em algumas tribos indígenas que habitam a região do rio Xingu, acredita-se que alguns índios possuem a capacidade de se transformar em capelobo. Uma das lendas mais famosas em Cuiabá é a lenda do minhocão, que aterrorizavam os ribeirinhos, que acreditavam que a cobra gigante vivia nas profundezas do rio Cuiabá e, em vez ou outra, virava barcos para devorar os pescadores, levantavam grandes ondas e desmoronava barrancos dos rios. A lenda teria surgido após o padre Ernesto Barreto comprar um grande terreno, onde hoje está localizado a Barra do Pari, em 1880. Os moradores mais antigos das terras de padre Ernesto, nos fundos dos bairros Santa Amália e Araçá, dizem que o minhocão do Pari desapareceu da região durante a grande enchente de 1974. Reza uma das lendas mais famosas cuiabanas que não se pode reformar ou restaurar a igreja matriz da capital do Mato Grosso, já que o minhocão encontra-se preso pelos fios de cabelo da Nossa Senhora. Ainda o minhocão de Baús, irmão do minhocão de Pari, e que teria surgido no século XIX, que habitava a região da Guia e destruía as casas da região, fazia muito rebojo nas águas e metia medo nos habitantes. O chupa-cabra é uma criatura lendária que faz parte do folclore contemporâneo das Américas, especialmente em países como Porto Rico, México, Chile e em algumas regiões do Brasil e também dos Estados Unidos. O nome chupa-cabra vem do espanhol e significa, literalmente, sugador de cabras, pois os relatos iniciais descreviam o animal como sendo responsável por atacar e sugar o sangue de cabras e outros animais de criação. O primeiro avistamento, amplamente divulgado, ocorreu em 1995, em Porto Rico. Testemunhas descreveram ser estranho, com aparência reptiliana, olhos vermelhos brilhantes e espinhos nas costas. Desde então, os relatos se espalharam por outras regiões, com descrições variando bastante. Aqui no Brasil, os relatos sobre esse suposto animal começaram a surgir a partir de 1996, nas regiões do sul do Brasil. Algumas pessoas acreditam que os chupa-cabras são de origem alienígena, pois nos avistamentos dessa criatura é frequentemente relatado luzes no céu, antes ou depois do seu avistamento. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você se lembra de mais algum caso de criptídeos brasileiros que eu não citei aqui, fale aí nos comentários para talvez a gente faça a parte 2 desse vídeo. E também deixe o seu like se gostou do vídeo, assim vai estar divulgando o nosso vídeo para mais pessoas. E se inscreva-se no canal para estar recebendo mais conteúdos desse tipo. Então, sejam muito bem-vindos ao canal Consp e até mais.